Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário, seja bem-vindo. Um prazer encontrar você aí do outro lado mais uma vez. Nós estamos aqui para estudarmos juntos a Bíblia, como fazemos já há muito tempo, né? Todo dia tiramos alguns minutos para esse estudo bíblico devocional, estudo expositivo. Estamos indo aí versículo por versículo, com muito cuidado, observando os detalhes do texto bíblico e tirando lições sempre que possível para as nossas vidas do texto bíblico. Nós estamos em Atos dos Apóstolos e agora eu quero te convidar a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós vamos estudar hoje, seguindo aqui onde nós já estamos há alguns dias, né? Estou aproveitando bastante aqui para tirarmos lições nesta passagem aqui, tão rica para nós, tão conhecida e às vezes não explorada como nós devemos, tanta coisa preciosa aqui. Eu quero ler versículos 13, nós vamos ler hoje do 13 ao 18 do capítulo 16 de Atos. Atos 16, de 13 a 18. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho para a salvação. Isso repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Nós estamos estudando as conversões nesse relato bíblico, tanto de Lídia quanto dessa jovem possessa e também do carcereiro que segue logo na sequência do texto bíblico. Nós falamos que a salvação alcança todos os tipos de gente, de todos os lugares, nacionalidades, raças diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes. A salvação alcança o homem, aquele que crê em Cristo Jesus como Salvador. O Evangelho chega às pessoas com diferentes experiências transformadoras. E hoje eu quero me deter durante alguns minutos nesse pensamento. Olhemos aqui, nós lemos sobre Lídia. Lídia era uma mulher piedosa. O Evangelho alcança Lídia de uma forma serena, calma. Ela participava de uma reunião de oração, ela estava ouvindo a palavra de Deus e naquela hora nós lemos que o Senhor lhe abriu o coração, de uma forma tranquila. Na sequência nós lemos sobre a jovem que era prisioneira de Satanás. Literalmente essa jovem ela tinha um espírito chamado assim, né, dentro do misticismo que ela participava, ela tinha um espírito chamado de Piton, que era uma referência à cobra da mitologia grega, mitologia clássica, que vigiava o templo de Apolo. Enfim, eles pensavam que aquela cobra encarnava nas pessoas e dava o espírito de adivinhação para elas. Elas tinham a clara evidência. Lucas, ele não se deixa levar por essas superstições, e Lucas deixa claro que aquela jovem estava possessa por um espírito mau. E Lucas define muito bem o fato. Tudo aquilo que acontecia ali nada mais era do que uma possessão demoníaca. O Evangelho alcançou essa jovem enquanto ela estava nas garras do diabo, capacho nas mãos dos demônios e explorada pelos homens. E assim o Evangelho chega àquela jovem. A experiência dela foi uma experiência dramática e uma experiência bombástica, poderia dizer assim. Ela, escravizada pelo diabo. A situação dessa jovem nos faz pensar quem é o diabo. Ele é assassino, ladrão, venenoso, como a serpente, traiçoeiro como uma víbora,
feroz como um leão e perigoso como um dragão. A Bíblia define bem quem é o diabo e a Bíblia traz essas definições. Ela diz: o diabo é o pai da mentira. E aí tantas outras definições que a Bíblia nos fala sobre ele. Ele, além de ser o pai da mentira, é estelionatário, porque ele promete uma liberdade e entrega escravidão. Promete prazer, mas só dá desgosto. Promete vida, mas paga com a morte. E o diabo possui essa jovem, dando-lhe clara evidência, o espírito de adivinhar pelo poder dos demônios. O diabo falava pela boca dela. A coisa parece que funcionava, parecia fluir. A moça adivinhava mesmo. E os donos dela ganhavam dinheiro em cima disso, por poder demoníaco. E mantinha essa jovem cativa. Trazia-lhe sofrimento. Muita gente obteve lucro com o misticismo daquela escrava. O diabo, ele pode enriquecer, mas ele rouba a alma. Ele tira a vida. Quando Paulo, então, exorciza o espírito que dominava aquela jovem, na mesma hora também exorcizou a fonte de renda dos seus donos, aqueles que exploravam. Interessante observar que aquela jovem possessa com aquele espírito mau, ela sai testemunhando de quem era Paulo. Nós lemos aqui. Ela vem gritando atrás, nós lemos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Paulo não se levou pelos elogios daquela menina dominada pelo espírito mau. Se pergunta por que um demônio se engajaria na obra de evangelização, por que um demônio daria um testemunho daquele. Talvez o motivo fosse, no final, desacreditar o evangelho, ligando o evangelho ao ocultismo e enganar as mentes das pessoas. A razão era somente essa. E sabe, meus amados, eu leio isso aqui e eu fico pensando como que hoje, infelizmente, os demônios controlam até o microfone de muitas igrejas, com o objetivo de enganar, com o objetivo de matar, de roubar e de destruir. Lamentamos isso, falando muitas vezes em nome de Deus, mas nós sabemos que são verdadeiras forças malignas e demoníacas. O diabo mantém muitos em cativeiro hoje também. Paulo liberta aquela jovem do poder demoníaco. Mas quando o evangelho chega, a Bíblia nos traz a verdade. A Bíblia nos mostra que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Quando o evangelho chega, os cativos são libertos. Lucas aqui no seu relato não traz os detalhes do batismo dessa jovem. Fala do batismo de Lídia, fala do batismo do carcereiro, não traz os detalhes, mas nós podemos deduzir pelos acontecimentos do texto bíblico que aquela jovem também se torna membro da igreja de Filipos. Louvado seja Deus pela forma com que o Senhor traz liberdade, pela forma com que o Senhor salva. Quando nós lemos da história do carcereiro, o texto que vem logo a seguir, Paulo e Silas preso, acontece um terremoto, esse texto vai do versículo 19 em diante. Aquele carcereiro, ele se encontra com Cristo através de uma outra situação. O carcereiro, ele era adepto à religião do Estado. E o evangelho alcança aquele carcereiro por meio de um terremoto. Ele que estava já à beira do suicídio, tentando tirar a própria vida com medo, Deus o salva. Deus salva pessoas de maneiras diferentes. Por isso, é muito interessante nós pensarmos que uma experiência pessoal não pode servir modelo da conversão. Deus salva pessoas de formas diferentes, maneiras diferentes, fala aos corações em locais diversos. A minha experiência de conversão não pode ser comparada à sua e nem à de qualquer outra pessoa. Deus salvou uma mulher numa reunião de oração, Lídia, salvou uma moça possessa por um espírito mau no meio da rua, uma experiência terrível, e salvou o carcereiro
num momento de angústia dentro da prisão, onde ele estava quase para tirar a própria vida. Essas 3 pessoas tivessem experiências genuínas, mas cada um delas vivenciou uma experiência distinta. Mas todas se arrependeram e todas foram transformadas. O meio da sua salvação, o meio que Deus usa para salvar, pode ser diverso. Eu não sei, você que me acompanha, se já é um salvo, como foi o dia, o jeito da sua conversão. A forma pode ser distinta, mas o resultado, ele é sempre o mesmo. O resultado de uma conversão é arrependimento e vida transformada. O meio, o Senhor usa como Ele quer. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, nos ajudar a viver essa vida dentro da sua vontade, a entender que o Senhor está salvando vidas, está libertando vidas. E Ele usa pessoas como eu e você que já conhecemos Cristo como Salvador, como canal, para alcançar essas vidas. Deus abençoe a sua vida. Louvado seja Deus pela experiência da salvação. Eu não sei como foi a sua, mas que essa experiência da salvação na sua vida possa ter sido genuína, de arrependimento e de vida transformada para a glória de Deus. Muito obrigado. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.